Quando o jornalista investigativo Alex Ventura recebe um e-mail anônimo contendo um misterioso documento com símbolos ocultos, ele mergulha em uma perigosa investigação sobre os Illuminati, a sociedade secreta mais temida do mundo. À medida que ele descobre conexões entre grandes tragédias históricas e esta organização sombria, Alex percebe que o controle dos Illuminati vai além do que ele jamais imaginou, se incluindo a manipulação de governos, eventos globais e até mesmo da mente humana. Mas, quanto mais ele se aproxima da verdade, mais ele se torna um alvo. Agora, em uma corrida contra o tempo e sob constante perseguição, Alex precisa expor os segredos proibidos dos Illuminati antes que seja tarde demais. Prepare-se para uma jornada cheia de suspense, revelações chocantes e mistérios ancestrais que podem mudar o destino da humanidade. Illuminati. O segredo final que o mundo nunca deveria saber. A descoberta inicial. Desde pequeno, Alex Ventura era cético sobre as conspirações que muitos acreditavam governar o mundo. Ele ria das teorias, focando apenas nos fatos e na busca pela verdade. Mas tudo mudou naquela noite fatídica. No silêncio de seu pequeno apartamento em Nova York, o barulho súbito de uma notificação ecoou pela sala escura. Ele abriu o laptop com cansaço, esperando ver mais uma notícia comum ou um lembrete trivial. Em vez disso, uma mensagem anônima apareceu, sem qualquer assinatura ou pista de origem, exceto um enigmático e perturbador aviso: "Eles estão de olho em você. Não confie em ninguém." O coração de Alex acelerou. Algo sobre aquela mensagem parecia diferente, assustadoramente real. Ele hesitou por um momento, mas a curiosidade o consumiu. Quando clicou no anexo, seus olhos encontraram um símbolo familiar, uma pirâmide, encimada pelo sinistro óleo de Horus. Ao lado, palavras rabiscadas com pressa: Illuminati. Está tudo conectado. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha, Alex lembrou-se de seu velho contato, Jeremy Cardan, que há anos vinha obcecado por essa mesma sociedade secreta. Mas Jeremy desaparecera misteriosamente meses atrás, deixando apenas rastros de paranoia e medo. Ainda assim, Alex não conseguia resistir. Ele abriu o arquivo e viu algo que fez seu sangue gelar: uma lista de datas marcadas por tragédias globais, todas alinhadas ao mesmo símbolo. Entre elas, o ataque às Torres Gêmeas, o tsunami devastador de 2004, e até a recente pandemia global. Cada evento parecia orquestrado, planejado como parte de algo maior. A mente de Alex se encheu de perguntas. Como é possível que tudo isso esteja conectado? E quem quer que eu descubra isso agora? Ele tentou ignorar a onda de adrenalina, mas o impulso de investigar era incontrolável. Ao revisitar os documentos, ele se deparou com nomes familiares: líderes políticos, magnatas da tecnologia, todos supostamente ligados aos Illuminati. Foi então que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. As luzes do apartamento piscaram e, por um breve momento, Alex sentiu a presença de algo ou alguém. Ele correu para a janela e, do outro lado da rua, um carro preto estacionado, com os faróis acesos, parecia observá-lo atentamente. A sensação de ser vigiado se tornou insuportável. Eu fui longe demais? Ele se perguntou, com o coração na garganta. Mas não havia mais volta. Ele precisava saber a verdade. A verdade que, de acordo com a mensagem, poderia custar sua vida. O lado oculto do poder. Ao sair do escritório de Nathan, Jack sentiu um peso inexplicável se instalar sobre seus ombros. As revelações do ex-agente foram perturbadoras, mas o verdadeiro horror estava apenas começando. Ele estava prestes a adentrar um mundo onde as sombras não eram apenas o que cobriam a luz, mas o que moldavam a realidade. Jack voltou para sua casa, a pequena e modesta construção que, agora, parecia mais uma fortaleza cercada por escuridão. Fechou as cortinas, trancou as portas e se preparou para a noite. Entretanto, o frio não vinha do vento, mas de uma sensação que o invadia, como se algo maligno estivesse à espreita. Ele sabia que as peças do quebra-cabeça estavam ali, mas faltava algo crucial. O que era aquele o poder de que Nathan falará?
Com uma determinação sombria, Jack decidiu revisar os documentos que havia conseguido no escritório. Em meio a papéis amarelados e anotações confusas, encontrou uma foto antiga, em preto e branco, de um grupo de pessoas em uma cerimônia de iniciação. A imagem estava marcada com uma inscrição críptica: "A luz revela o caminho, mas as sombras são o verdadeiro guia." A sensação de inquietação se intensificou à medida que Jack percebeu que aquelas pessoas eram todas figuras proeminentes da sociedade. Durante a madrugada, a mente de Jack girava freneticamente. Ele precisava entender o significado da foto e o papel que as sombras desempenhavam. A cada passo que dava em direção ao desconhecido, a sensação de estar sendo vigiado se tornava mais palpável. O fato de que o poder verdadeiro estava oculto nas sombras começava a fazer sentido. Aquela organização não era apenas secreta, era sombria, impenetrável. Foi então que Jack se lembrou de uma antiga lenda urbana que havia ouvido durante sua infância, sobre um livro perdido que continha segredos ocultos e ensinava a manipulação das forças das trevas. O livro era dito como a chave para desbloquear poderes além da compreensão humana, mas havia uma condição: somente aqueles com a coragem de enfrentar o lado mais sombrio da existência poderiam encontrá-lo. Determinado a descobrir a verdade, Jack começou a investigar essa lenda. Passou horas navegando na internet e consultando arquivos antigos, até que encontrou uma referência a um antigo acervo esotérico, conhecido como o Arquivo das Sombras. Este arquivo era famoso por ter sido perdido há décadas, mas agora parecia que alguém o havia encontrado. Durante a investigação, Jack recebeu um e-mail anônimo com uma pista de um endereço que não aparecia em nenhum mapa oficial. O e-mail vinha acompanhado de uma imagem enigmática de uma porta antiga, coberta de runas, com uma legenda: "Onde o poder se esconde, a verdade se revela." O endereço era de um armazém abandonado nos subúrbios da cidade. A ansiedade e o medo se misturavam enquanto Jack se dirigia para o local. Quando chegou, encontrou a porta descrita no e-mail, exatamente como na imagem. As runas pareciam pulsar suavemente com uma energia sobrenatural. Ele sentiu que estava prestes a atravessar uma linha invisível entre o conhecido e o desconhecido. Através da porta, Jack encontrou um ambiente subterrâneo, repleto de velhos tomos, pergaminhos e artefatos que pareciam estar fora do tempo. No centro da sala, uma mesa antiga estava coberta com um livro enorme, coberto de poeira e coberto com uma capa que parecia feita de couro humano. O título, "O Livro das Sombras", estava gravado em letras douradas, quase fluorescentes. A presença do livro era opressiva e magnética, como se ele em si contivesse um poder inimaginável. Jack sabia que abrir o livro seria arriscar-se ao desconhecido, mas a única maneira de descobrir a verdade sobre o poder oculto era enfrentando o próprio abismo. Com a respiração pesada, ele ergueu a tampa do livro, revelando páginas repletas de símbolos e rituais que pareciam vibrar com uma energia viva. Enquanto Jack começava a ler, sentiu que uma presença invisível estava se aproximando, algo que observava a cada movimento seu. Era a sensação de estar sendo monitorado por olhos invisíveis, uma sensação que o fazia estremecer. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de atração, como se o poder que estava desenterrando estivesse chamando-o para um destino inevitável. O que Jack descobriu nesse livro o deixaria em uma posição precária entre o mundo dos mortais e as profundezas do poder oculto. Com o próximo passo, ele estaria mais próximo de revelar a verdade sombria que moldava os eventos ao seu redor. A verdade proibida. O desespero se tornou um estado constante na mente de Jack, que sabia que estava prestes a enfrentar o ápice do mistério que o havia consumido. O Livro das Sombras tinha revelado segredos inimagináveis, mas agora era o momento de confrontar a verdade que se escondia nas profundezas dessa escuridão. Após semanas de estudo, Jack havia reunido informações cruciais sobre a poderosa organização secreta. Descobriu que seu líder, um homem enigmático conhecido apenas como o Guardião, era a chave para entender a verdadeira natureza do poder que eles manipulavam. O Guardião era uma figura quase mitológica, com uma reputação que o precedia. Ele não apenas conhecia os segredos do oculto, mas também havia sido o responsável por proteger e expandir essa rede de influência há décadas.
Com uma mistura de ansiedade e determinação, Jack rastreou o guardião até uma mansão isolada no meio de uma floresta densa, longe dos olhares curiosos. O lugar tinha um aspecto opressivo, como se estivesse envolto em uma névoa de mistério e segredo. A mansão parecia estar em perfeita harmonia com a escuridão que a cercava, uma fortaleza intransigente contra qualquer invasão. À medida que Jack se aproximava da mansão, a sensação de ser observado se intensificava. Cada passo em direção à entrada era um passo mais perto do desconhecido. Ele sabia que o que estava prestes a enfrentar não seria apenas uma revelação, mas uma confrontação com a própria essência do que havia se tornado. Ao entrar na mansão, Jack foi saudado por um silêncio opressivo. As paredes estavam adornadas com tapeçarias antigas e velas escuras, lançando sombras grotescas que dançavam ao ritmo de uma música incompreensível. Ele sentiu o peso da atmosfera, como se o próprio ar estivesse carregado de uma tensão palpável. Finalmente, chegou à sala principal, onde o guardião o esperava, sentado em uma cadeira de couro escura, envolto em uma aura de autoridade e mistério. O homem tinha uma presença imponente, seus olhos eram como poços profundos, e sua voz, quando falou, parecia ecoar com uma sabedoria antiga e temível. Você chegou até aqui, Jack, o guardião disse, sua voz soando como um sussurro no vento. Você tem coragem, mas coragem é apenas o primeiro passo. O que você busca não é apenas a verdade, mas a própria essência do poder que molda o mundo. Jack respirou fundo, sua mente girando com todas as perguntas e temores que o atormentavam. Eu quero saber a verdade sobre o poder que vocês têm, e por que ele é tão temido e protegido. O guardião sorriu, um sorriso que não era de alegria, mas de uma compreensão sombria. Ele levantou um antigo livro, idêntico ao que Jack havia encontrado, mas com um detalhe perturbador, este estava coberto de símbolos que pareciam pulsar com uma energia própria. Este é o Códex Proibido, um livro que detém o conhecimento de todo o poder oculto. É a chave para a verdade que você busca, mas também para o próprio abismo. Com um gesto fluido, o guardião abriu o códex, revelando páginas repletas de rituais escritos que desafiavam a sanidade. Cada palavra parecia exalar um poder sombrio, uma sensação de que estavam mexendo com algo que estava além da compreensão humana. Jack sentiu uma onda de pânico, misturada com uma curiosidade insaciável. O que está escrito aqui? O Códex revela o verdadeiro poder dos seres humanos, respondeu o guardião. Não é apenas sobre controle ou influência, mas sobre a capacidade de transcender as limitações físicas e mentais. Os rituais aqui descritos podem alterar a própria realidade, mas a um custo terrível, da perda da própria humanidade. À medida que Jack lia as páginas, começou a entender a magnitude da revelação. O poder descrito no Códex não era algo que se possuía, mas algo que se dominava através de um sacrifício pessoal extremo. O que a organização buscava não era apenas controle, mas a capacidade de transcender a própria existência, tornando-se algo além dos limites humanos. O guardião continuou, o verdadeiro motivo pelo qual esses segredos são proibidos é porque eles têm o potencial de destruir tudo o que conhecemos. A força que você viu nas sombras é apenas uma fração do que o Códex oferece. Os que buscam esse poder estão destinados a enfrentar o próprio vazio de suas almas. Com a revelação finalizada, o guardião se levantou, sua expressão era agora uma mistura de pesar e determinação. Agora que você conhece a verdade, deve decidir seu caminho. Manter este segredo pode salvar a humanidade de um destino sombrio, mas também pode condená-lo a uma existência de tormento. Jack estava dividido. A verdade era um peso esmagador, e a responsabilidade que vinha com ela era quase insuportável. Ele sabia que sua escolha não era apenas entre revelar ou ocultar o segredo, mas entre preservar o equilíbrio do mundo ou se perder nas profundezas do poder absoluto. O guardião fez um gesto de despedida, e Jack, com um último olhar para o Códex Proibido, sabia que o caminho à frente seria perigoso e incerto. Ele havia enfrentado o abismo e descoberto a verdade, mas agora, o verdadeiro desafio era como lidar com o poder que estava prestes a moldar seu destino.
Enquanto Jack se afastava da mansão, a sensação de estar carregando um fardo maior do que nunca o envolvia. Ele havia desvendado a verdade proibida, mas o preço de tal conhecimento era uma dúvida constante sobre o que o futuro reservaria. A verdade tinha sido revelada, mas a batalha para lidar com suas consequências estava apenas começando. Enquanto Alex estava às voltas com o tumulto de suas descobertas, a tensão era quase insuportável. A verdade sobre os Illuminati estava ao seu alcance, e ele estava determinado a expor o que havia encontrado. Contudo, uma sensação de inquietação persistia, como se ainda houvesse algo obscuro e não revelado que poderia mudar tudo. Foi então que, em meio ao caos de sua preparação para a exposição, seu telefone vibrou. O som perturbador e inesperado fez com que ele parasse abruptamente, o coração acelerando. Com mãos trêmulas, ele desbloqueou a tela, onde uma nova mensagem brilhava em um fundo sombrio. O remetente era familiar e inquietante, e Jeremy. Alex havia suposto que Jeremy, seu colega e amigo, estava perdido para sempre. A mensagem era simples, mas carregava um peso imenso. Você ainda não viu nada, Alex. O verdadeiro segredo dos Illuminati está prestes a ser revelado. Prepare-se. O impacto das palavras era como um golpe direto ao coração. Alex sentiu um frio na espinha, o sangue correndo gelado em suas veias. Jeremy, o homem que ele havia perdido, parecia estar enviando uma última mensagem do além, desafiando-o a confrontar uma verdade ainda mais sombria. A mensagem não apenas reavivava o mistério da sua desaparição, mas também insinuava que havia camadas ainda não desvendadas sobre a verdadeira natureza dos Illuminati. Enquanto a mensagem de Jeremy ressoava em sua mente, Alex se viu lutando contra um turbilhão de emoções. Havia um desespero crescente, um medo profundo do desconhecido, e uma determinação feroz de descobrir a verdade, não importa o custo. Ele sabia que estava prestes a entrar em um território onde a realidade e o sobrenatural se misturavam, e que os segredos que aguardavam poderiam desafiar não apenas sua sanidade, mas a própria estrutura da realidade que ele conhecia. Ele observou a mensagem repetidamente, procurando algum tipo de pista ou pista oculta. A linha ao prepare-se parecia ecoar em sua mente, como um aviso sombrio de que algo maior e mais aterrorizante estava por vir. A sensação de estar na beira de um abismo se intensificou, e Alex percebeu que qualquer passo em falso poderia ser fatal. Com um misto de determinação e receio, Alex se preparou para o que viria a seguir. Ele sabia que a verdade sobre os Illuminati era apenas a ponta do iceberg, e que Jeremy, mesmo desaparecido, havia deixado um último enigma para ele resolver. A ideia de que a revelação final estava prestes a ocorrer adicionava uma nova camada de urgência e terror à sua missão. Alex sabia que o que estava por vir não era apenas sobre expor uma conspiração, mas sobre confrontar uma realidade que ultrapassava a compreensão humana. A mensagem de Jeremy parecia ser um último lembrete de que os Illuminati eram muito mais do que ele imaginara, e eles eram a chave para um segredo que poderia mudar tudo. A noite se aproximava, e Alex sentiu a pressão de cada minuto que passava. Ele estava em uma corrida contra o tempo, ciente de que o próximo passo poderia levar a uma revelação que não estava preparado para enfrentar. O último obstáculo não era apenas sobre a verdade oculta, mas sobre enfrentar o terror e a imprevisibilidade do desconhecido. Enquanto ele se preparava para o clímax da sua jornada, Alex sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. A mensagem de Jeremy havia mudado tudo, e agora, mais do que nunca, ele estava pronto para descobrir o que estava escondido nas sombras do poder dos Illuminati. A verdade estava prestes a ser revelada, e Alex se preparava para confrontar o abismo, sabendo que o destino do mundo poderia depender das escolhas que ele estava prestes a fazer. Se você quer saber mais sobre os segredos dos Illuminati e o que eles estão realmente planejando para o futuro da humanidade, inscreva-se agora no canal. Compartilhe esse vídeo antes que ele desapareça da internet, porque a verdade pode não ficar disponível por muito tempo.